Bom, olá a todos. Esse vídeo tem o objetivo de dar uma demonstração simples de como usar no programa Gnuplot a função fit para poder ajustar uma curva a uma determinada quantidade de pontos de um gráfico, ajustar esses pontos com uma curva, uma função qualquer, não é? Bom, além disso, nosso objetivo é salvar esse gráfico em um formato vetorial e editá-lo utilizando o software Inkscape, que é conhecido de todos nós. Bom, como vocês podem perceber, eu estou aqui no desktop do meu computador, utilizo o sistema Ubuntu, ou o sistema Linux com a distribuição Ubuntu. Poderia ser feito com Windows ou qualquer outro sistema, afinal de contas o Gnuplot é um programa multiplataforma, e eu coloquei aqui no meu desktop esse arquivo dados.dat, como vocês podem ver. Vou abri-lo aqui, vou abrir ele com qualquer editorzinho de texto, vocês, um Notepad, por exemplo. Esse arquivo de dados é exatamente aquele que se encontra no nosso material didático, da disciplina. Tenho aqui 4 colunas e nós fizemos já algumas atividades utilizando esse conjunto de dados. Muito bem. O nosso primeiro objetivo, então, é abrir o programa Gnuplot para fazer o gráfico. Para isso, eu preciso abrir este programa no local onde este arquivo de dados se encontra. No caso, a área de trabalho. Como eu observo aqui em propriedades, a localização deste meu arquivo é aqui exatamente na área de trabalho. Então, eu vou copiar aqui este endereço, vou abrir aqui o meu terminal e vou, com esse comando cd, coloco entre aspas esse endereço e estou na área de trabalho. Estou na área de trabalho, como vocês podem ver. Na área de trabalho. Vou fechar aqui e vou agora, com esse terminal na área de trabalho, abrir o meu programa Gnuplot. Muito bem, digitei Gnuplot e já estou no programa Gnuplot. Posso então plotar um gráfico. Como nós já fizemos em uma dessas atividades anteriores, para plotar eu utilizo esse comando plot, dados.dat, é o nome do programa, entre aspas, e eu vou plotar a coluna 1 no eixo X e a coluna 2 no eixo Y. Using 1 e 2, X e Y. Enter. Observe esse gráfico, que vocês já devem perceber que fazia parte do nosso questionário anterior. Bom, posso ainda modificar algumas coisas nesse gráfico. Olha, observe que se eu coloco a seta para cima, ele volta para aquele comando que eu dei anteriormente. Eu posso mudar, por exemplo, o caractere que está colocando em cada ponto. Posso colocar, por exemplo, olha, 3, observe, um asterisco azul. Posso colocar, por exemplo, 3 e 6, agora ele vai colocar um símbolo azul correspondente à cor 3 e um símbolo 6, que é uma bolinha. Ok? Muito bem. Temos esse gráfico, queremos ajustar uma função. Observe que, a princípio, esses pontos parece com uma parábola com concavidade voltada para baixo. Nós podemos então ajustar uma função do segundo grau. Observe, então temos uma função do segundo grau, que é esse quadrinho amarelo. Posso ajustar essa função determinando os parâmetros A, B e C, que melhor ajustam aqueles pontos do gráfico. Muito bem. Para isso, eu preciso entrar no Gnuplot novamente, definir inicialmente a função f de x igual a vezes x ao quadrado mais bx mais c, definindo a função.
Agora o Uniplot já entende quem é f de x. Posso agora fitar, com o comando fit, f de x. Eu vou fitar com essa função os dados, dados.dat, usando, novamente, using a coluna 1 e a coluna 2, via os parâmetros a, b e c. Ele vai, então, me dar os melhores valores de a, b e c, que ajustam a curva f de x aos pontos do arquivo dados.dat. Clico Enter. Muito bem, aqui estão os valores com os respectivos erros de cada um dos pontos. Se vocês observam bem, isso é uma das respostas do último exercício do questionário 1. Esses 3 parâmetros. Muito bem. Eu poderia ajustar não uma função do segundo grau, poderia ajustar, por exemplo, uma função exponencial, como esse quadrinho azul aqui, que é o que é feito no material didático. Uma função exponencial, nesse caso, tem 2 parâmetros, esse a e esse b, que eu preciso ajustar. Então, qual é o primeiro passo? Definir o g de x. Definir agora um g ou um h ou qualquer outra letra só para diferenciar da nossa primeira função. G de x igual a vezes exponencial. Observe que o Gnuplot já entende a função exponencial como um ESP, b vezes x ao quadrado. Essa é a famosa função chamada de gaussiana. Enter. Agora ele já entende quem é a função g de x. Vamos então fitar novamente g de x dados.dat, entre aspas, e usem 1 e 2 via a e b. Enter. Observe os 2 valores de a e b que melhor ajustam essa função exponencial a esses pontos. Poderia então fazer um gráfico agora, não somente daqueles pontos, desses pontos anteriores. Poderia colocar nesse mesmo gráfico as 2 funções. Vamos lá. Vamos plotar então o meu dados, entre aspas, dados.dat, entre aspas, using 1 e 2. Vou manter os caracteres 3 e 6. E agora coloquei uma vírgula, separado da outra função que eu vou plotar, f de x, mais uma vírgula, vou plotar também g de x. Dando Enter agora, observe, olha que beleza. Observem que essa curva azul corresponde ao g de x, como mostra a legenda. A curva verde é aquela função do segundo grau, é o f de x. E dessas, a curva que melhor ajusta os meus pontos é exatamente a exponencial, como vocês percebem. Muito bem. Poderia colocar as legendas também no gráfico, né? Vamos colocar então a legenda no eixo X, 7x lá, label. Vamos colocar eixo X, entre aspas. 7y label, vamos colocar eixo Y. Observe que não apareceu nada no gráfico. Para isso eu preciso fazer um comando replot. Replot, observe, não apareceu. Muito bem. Posso agora salvar esse gráfico. Para isso, set terminal. Vou salvar no formato SVG. Por que SVG? Porque com esse formato eu consigo editar o arquivo de saída usando o meu Inkscape, é o formato vetorial. Então, set terminal SVG, muito bem, Enter. Preciso agora dar um nome para o arquivo de saída. Vamos chamar de dados underline gráfico.svg. Fecha aspas. Enter.
Quase lá. Agora, replot. Replot. Tudo pronto. Posso sair do meu GnuPlot. Sair, fecho tudo, não preciso mais nada disso. E olha aqui quem apareceu na área de trabalho, exatamente o meu dados gráfico SVG. Esse é um gráfico que eu posso abrir com o meu Inkscape, observa, o editor de gráficos vetorial, abrindo com o Inkscape. Eu posso editá-lo, mudando as fontes, inserindo as funções, usando o comando LaTeX. Então, eu tenho uma liberdade muito grande agora para trabalhar com este gráfico. Observe. Veja, posso, por exemplo, clicar em cima do eixo, desse eixo, olha, não ficou legal esse tamanho, ficou pequeno. Muito bem, eu posso então selecionar isso aqui e mudar a fonte. Vamos lá, selecionando tudo aqui. E eu, ao invés de Arial 15, vou aumentar um pouquinho, vou colocar Arial, diminuir, Arial 24, Arial, e assim por diante, 28, Arial 40, e posso fazer o mesmo com o eixo X, e assim por diante. Agora, uma coisa que é muito interessante aqui, está exatamente aqui nas extensões. Eu venho aqui em renderizar, e tem uma poderosíssima ferramenta, olha. Posso inserir uma fórmula LaTeX aqui. Inserir uma fórmula LaTeX. Eu vou apagar tudo isso que está aqui, que é um modelo dele, e coloco barra, parêntese, e vou inserir, olha, f de x, um exemplo, f de x igual a x, x ao quadrado. Observe aqui no LaTeX, o expoente vem com esse acento circunflexo, mais bx mais c, para fechar, barra e parêntese. Apliquei. Ele processou e inseriu em algum lugar aqui essa fórmula LaTeX. Vamos ver? Olha só, inseriu aqui. Eu posso pegar essa fórmula LaTeX, posso girá-la, posso inseri-la, posso aumentá-la, posso ter uma flexibilidade aqui muito grande para trabalhar com ela. Posso inserir, por exemplo, agora outra fórmula também, não é isso? Posso inserir uma caixa de texto aqui, olha, com o meu nome, opa, tá muito grande, né? Ficou muito grande. Vou ter que diminuir um pouco essa letra, senão ele não vai gostar muito. Renato Pessoa. Ficou muito pequeno, hein? Vamos mudar para Arial 20. Olha aí que beleza. O nome. Coloquei o meu nome na figura. Posso movimentá-la, colocá-la, girá-la, aumentá-la. Então, uma liberdade enorme aqui para trabalhar com isso. Certo? Bom, posso agora salvar esse gráfico. Eu venho aqui em salvar como. Posso escolher aqui qual é o tipo de gráfico que eu vou salvar. Olha, observe que eu posso salvar um gráfico, por exemplo, em formato EPS. Está aqui. Dados.gráfico, dados_gráfico.eps. Escolho aqui no lugar onde eu quero salvar, eu posso salvar no desktop. Salvei. Ok. Já deve estar lá. Vamos ver? Aqui. Olha aí o gráfico. Olha o gráfico. Posso abri-lo com GIMP, por exemplo. E esse aí é o meu gráfico EPS, que eu posso, por exemplo, inseri-lo em um texto LaTeX.